Com a ajuda do Espírito Santo, nos aprofundemos brevemente na mensagem bonita, atual e importante da Palavra de Deus neste domingo. A primeira leitura nos traz o capítulo 3 do livro do Gênesis, que trata do chamado e famoso pecado original. O texto de hoje nos explica qual é a dinâmica do pecado, de onde nasce o pecado e para onde o pecado nos leva. Em primeiro lugar, é importante a gente fazer uma ressalva no sentido de que o pecado não é uma invenção das religiões, não é uma criação humana. Muito menos o pecado é algum tipo de instrumento de manipulação, uso de massa de manobra sobre a humanidade. Ao contrário, o pecado é um dos conceitos mais importantes quando se trata de fé e de relacionamento com Deus. Basicamente, o pecado é uma ruptura. O pecado é quebrar, romper uma ligação. Qual ligação? A ligação do amor. O pecado é romper a ligação de amor estabelecida desde a origem dos tempos entre Deus e cada pessoa e entre as pessoas propriamente consideradas. Portanto, o pecado é o não amor, é romper o vínculo do amor que está inscrito em nós, no nosso próprio DNA, enquanto criação divina. E de onde nasce o pecado? Nasce do orgulho, da arrogância, do egoísmo. O pecado nasce da liberdade quando é mal utilizada pelo ser humano. E aqui é super relevante destacar esse aspecto da liberdade. A primeira realidade que Deus infunde em nós quando nos cria é o amor. Nós somos, conceitualmente e essencialmente, seres capazes de amar. Deus nos fez à sua imagem e semelhança. E Deus é o amor pleno, é a capacidade de amar levada à sua última potência. Somos capazes de amar. Segundo aspecto que Deus coloca em nós, a liberdade. E explica que o amor só é amor se é livre. Fora da liberdade não há amor, há dominação. Nesta nossa capacidade de amar, aliada à liberdade, que é tão ampla que nos permite até mesmo negar a existência de Deus e não amar, justamente o mal nasce da liberdade que escolhe não amar. Da liberdade que decide, porque é livre, não acolher o amor como meta de vida, como modalidade de ação e de relacionamento. O que nos conta esse capítulo 3 do livro do Gênesis? O pecado original tinha acabado de acontecer, simbolizado na fruta proibida que Adão e Eva comeram. A leitura começa com uma pergunta de Deus. O Senhor chamou Adão dizendo: onde estás? Deus é onisciente, sabe de tudo. Não é que nesse dia deu uma pane em Deus e ele não sabia onde Adão estava. Mas perguntando onde estás, Deus revela ao mesmo tempo dois aspectos, um ligado ao ser humano e um ligado a Deus. Qual é o aspecto ligado ao ser humano? E aqui a gente começa a entender com muita clareza a dinâmica do pecado. O pecado traz sempre em si um afastamento de Deus. Dizíamos há pouco, o pecado é a ruptura do amor. Deus é amor. Deus é a fonte do amor e o amor mesmo. Cada vez que nós rompemos com a decisão de amar, rompemos o vínculo que nos liga a Deus e ao próximo, nós nos afastamos do amor. E o amor é Deus mesmo. Primeira consequência do pecado, que é ao mesmo tempo a sua origem e a sua consequência. O pecado afasta de Deus. Aqui já está um aspecto muito prático. Quantas vezes a gente se sente afastado de Deus? Quantas vezes a gente sente que Deus está lá longe, não se importa conosco, não se liga a nós, não participa da nossa história? É consequência do pecado.
por estarmos rompidos tantas e tantas vezes com o amor concreto voltado a Deus e a cada próximo e também a nós mesmos, experimentamos o afastamento de Deus. Então esse é o primeiro aspecto do pecado. E por isso Deus pergunta: onde estás? Porque o ser humano agora estava longe da fonte do amor mesmo, o que o pecado provoca. Mas há aqui um aspecto também de Deus. Deus sabia exatamente onde Adão estava. Mas ao perguntar onde estás, Deus revela uma busca que é sua. Deus busca o homem. Que pensamento forte, que realidade forte. Deus deseja continuamente aproximar-se do ser humano, mesmo e principalmente quando peca. É aí que Deus, fonte do amor, mais quer estar perto dos seus amados, das suas amadas. Essa pergunta, onde estás, nos lembra a parábola do filho pródigo, contada por Jesus, em que aquele pai misericordioso aguarda, dia após dia, o seu filho problemático que retorne à casa. E quando o filho está ainda longe, ainda bem distante da casa, da origem, do aconchego dos braços do pai, o pai já nota a sua presença. Deus é assim, um pai amoroso, apaixonado por cada filho, por cada filha, que não cansa de procurar até resgatar cada filho, cada filha que errou, que se afastou. O próximo passo é perceber qual é a reação de Adão quando Deus o encontra. Adão sente medo de Deus, vergonha de Deus e se cobre do olhar de Deus. Diz que ficou com medo, ouvi a tua voz, e Adão dizendo a Deus no jardim, fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Estava nu também antes? Por que é que não tinha vergonha? Por que é que não se escondia? Deus estava ali antes? Adão nunca teve medo? Por que é que agora tem? A consequência do pecado é produzir medo e vergonha do amor. Porque quem peca, consciente ou inconscientemente, percebe, quando confrontado com o amor, e o amor traz sempre consigo a verdade, que errou, que rompeu, que virou as costas para o amor. O pecado, rompendo o amor, se envergonha do amor quando de novo se sente amado. E aqui a imagem da nudez é interessantíssima. A nudez, aqui colocada pelo autor sagrado, significa a verdade nua e crua sobre a pessoa mesma, sobre si. Para entendermos, basta pensar, quando nós estamos na companhia de alguém muito íntimo, com quem a gente tem uma relação de muito amor, de muita proximidade, de muita sinceridade, a gente pode ser quem a gente é. A gente não se preocupa em se esconder, em ter máscaras, em parecer outra coisa que a gente não é. Ao contrário, a gente fica confortável, tranquilo, aberto, relaxado, na presença de alguém que a gente ama muito e que nos ama de volta e com quem a gente tem confidência. Por quê? Porque numa relação de amor, não é necessário esconder do outro quem nós somos. Né? Tem até uma canção que diz que com você eu posso ser até eu mesmo. Então, Adão, por ter rompido essa relação de amor que ligava Deus a ele, que o ligava a Deus, agora passa da profunda intimidade com Deus, em que a nudez não era problema nenhum, para uma atitude de medo de Deus, vergonha de Deus, escondimento em relação a Deus. O pecado provoca o medo do amor. O pecado provoca a vergonha da própria essência. O pecado provoca o muro
entre quem peca e Deus, entre quem peca e o outro. E aí vem o terceiro momento. Então, o primeiro, afastar-se de Deus. O segundo, a experiência do medo, da vergonha e do ocultar-se do olhar de Deus. E o terceiro momento, culpar os outros. Encontrar culpados para as próprias falhas. Quando Deus questiona Adão sobre ter feito aquilo que o amor havia orientado a não fazer, Adão prontamente acha um culpado. Aliás, acha mais de um culpado. Adão responde: a mulher, começa por aí, culpa a mulher. A mulher, e depois culpa a Deus também, que tu me deste. Foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. A mesma coisa Eva, quando Deus a questiona sobre aquilo que o amor havia orientado a não fazer, também ela culpa duas vezes. A serpente, e quem foi que deu a serpente? Foi Deus que a criou. A serpente me enganou. Olha, fui enganada, sou vítima. A serpente me enganou e eu comi. Querido irmão, querida irmã, essa é a dinâmica do pecado. De uma decisão tomada na nossa liberdade, no orgulho, na arrogância, no egoísmo, no desejo de sermos deuses da nossa própria existência, autossuficientes, não dependentes do amor de Deus, essa decisão que nega o próprio amor e que deixa de acolher o amor, que é a origem, a fonte de onde nós viemos, provoca afastamento de Deus, o que provoca medo, vergonha e ocultamento do olhar de Deus, e que leva a uma atitude de encontrar culpados para as próprias falhas. Dia após dia nós repetimos essa dinâmica. Mas a notícia boa é aquela que o salmista nos diz no salmo de hoje, o salmo 129, no Senhor está toda graça e toda redenção. Portanto, no Senhor está a cura para essa dinâmica perversa do pecado que nos acompanha dia após dia. No Senhor está a salvação, no Senhor está a nossa esperança. Deus nos conhece, sabe como somos miseráveis, limitados, falsos, fracos, pecadores, e ainda assim nos ama e nos resgata da condição de pecado em que nós colocamos a nós mesmos, nos refaz, nos recompõe, nos restaura e nos dá uma nova oportunidade de recomeçar a nossa história. Quantas vezes? Quantas nós precisarmos. Jesus mesmo falou 70 vezes 7, é preciso perdoar o outro. Deus perdoa muito mais. Deus perdoa todas as vezes em que, apesar dessa dinâmica, nós temos a coragem de nos reapresentar diante dele e voltar a crer que ele nos ama. No Evangelho, um Evangelho longo que teria vários aspectos, naturalmente nós não temos tempo de comentar, Jesus está em casa com seus discípulos, a multidão era tão grande ao redor, desejando encontrar Jesus, colher os frutos do seu poder, do seu amor tão disponível, tão generoso. Jesus não tem tempo nem para comer, os seus discípulos reprovam o quanto Jesus trabalha para salvar os que iam ao seu encontro. E aí ocorre que acusam Jesus de agir, não em nome de Deus, mas em nome do mal, em nome do próprio diabo, basicamente. Jesus aproveita esse absurdo completo para dar uma das lições mais importantes sobre a unidade. E a unidade é o centro da pregação de Jesus. Unidade que não tem nada a ver com uniformidade. Ao contrário, a unidade pressupõe a diversidade, a pluralidade, inclusive a divergência, mas que tudo se compõe no amor para formar um só pensamento, um só coração, uma só alma, um só povo diante de um só Deus. Basta lembrar que Jesus pedirá ao Pai a unidade na sua última e mais solene oração, a oração sacerdotal, descrita no capítulo 17 do Evangelho segundo João, que todos sejam um, como eu e tu, Pai, somos um, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste, sejam perfeitos na unidade e o amor reine. Agora, Jesus vai dizer: se um reino se divide contra si mesmo,
não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, não poderá manter-se. Como é atual essa lição de Jesus? Dia após dia nós nos dividimos por política, por dinheiro, por paixões, nos dividimos por qualquer porcaria. Estamos numa sociedade das polarizações negativas, excludentes, agressivas, violentas. Jesus nos convida a uma atitude de reunião, de superação da fragmentação, da divisão, das polarizações negativas, ainda que, repito, na divergência, na pluralidade, na riqueza que são as divergentes opiniões e visões de mundo, mas para estar em um só coração. Ou seja, naquele amor recíproco que faz de nós não uma grande fragmentação de pensamentos soltos, de personalidades por aí que estejam flutuando, mas que nos une num povo plural, mas unido na direção do céu. Finalmente, Jesus afirma que a sua mãe e os seus irmãos são aqueles que amam, que vivem a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Qual é a vontade de Deus? Que a gente ame, ame e ame e ame, e que o amor plasme toda a nossa vida, a nossa história, a nossa existência, cada nosso gesto. Portanto, querido irmão, querida irmã, ainda que houvesse muito mais para nós aprofundarmos, é preciso parar por aqui. Guardando deste domingo qual lição? Deus nos criou no amor, por amor e para o amor. A nossa existência encontra sentido quando nos deixamos amar por Deus, que nos ama sempre e nos ama imensamente. E fazemos com que esse amor que nós recebemos de Deus se direcione também ao próximo, a cada próximo, em cada momento. Quando nós decidimos não amar, pecamos e rompemos o amor que Deus tem por nós e a relação que nos vincula com o próximo, também ele, também ela, criado, criada pelo mesmo amor, para participar da mesma dinâmica do amor. O pecado nos afasta de Deus, faz de nós pessoas medrosas, envergonhadas e que adoram apontar o dedo para o outro. Mas o imenso amor de Deus nos resgata de cada situação de pecado, nos dá uma nova folha em branco para escrevermos a nossa história. Amando, encontraremos sentido para a nossa existência e tornaremos mais bonita e mais feliz também a existência de cada próximo que cruzar o nosso caminho. Seja esse o nosso jeito de viver. Bom domingo e boa semana.